Meus irmãos, eu saúdo a todos com a santa, gloriosa paz do Senhor. Eu quero meditar com os irmãos em Romanos capítulo 13, do versículo 1 em diante. Romanos capítulo 13, do versículo 1 em diante. Eu quero que os irmãos possam meditar aí na tua casa. Porque nesse exato momento, meus irmãos, eu estarei falando um pouco sobre a constituição das autoridades. As autoridades que existem, as autoridades que há na terra, foram constituídas por Deus. Toda autoridade que existe na terra, ela foi constituída por nosso Deus. Alguns que não lê a Bíblia, que não têm costume de examinar as Escrituras constantemente, sempre tenta impregnar na nossa mente que a política é algo do diabo. Mas eu quero dizer para os amados irmãos que a política não é algo diabólico. A política, ela existe. A política, ela foi constituída. A política, ela foi criada para que através da votação, para que através das eleições, lideranças fossem escolhidas, lideranças fossem levantadas, lideranças fossem eleitas para administrar o país, o estado ou o município por um determinado período de tempo. E eu quero trazer uma palavra de conscientização para os irmãos. Vocês que no próximo dia 15 de novembro, vão exercer a sua cidadania ao votar, vocês tenham consciência em quem você vai votar. Você tenha consciência em quem você vai dar ao seu voto. Analise bem e com cuidado as propostas do candidato que você irá votar. Não haja por impulso. Não venda o seu voto. Não se deixe se vender por um pequeno valor. Porque isso é algo perigoso. Quando a gente decide vender o nosso voto por um pequeno, por um determinado valor, ou até mesmo por um valor grande, estamos muitas das vezes fazendo algo que desagrada a Deus. Porque nós sabemos que a gente não precisa vender o nosso voto. A gente não precisa se vender, porque a gente já foi comprado, lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Então analise ao candidato que você vai dar o seu voto. Analise ao seu candidato que você irá votar. Que ele seja um homem de Deus, que ele seja uma mulher de Deus, que ele seja um cidadão de bem, de bom testemunho na sociedade, no meio do convívio familiar, e que nisso tudo Deus seja glorificado através desse irmão e dessa irmã. Sabe por quê, meus irmãos? A política não é algo diabólico? Porque a Bíblia justamente fala em algumas autoridades. Podemos falar de um governador por nome de José. José, antes de ser levantado governador da terra do Egito, José passou alguns procedimentos. José passou alguns processos difíceis na sua vida. Podemos lembrar que José passou pelo processo de ser jogado em uma cova, em um fundo poço. Foi vendido por 20 moedas de prata ao grupo de ismaelita, que o comprou da mão dos seus irmãos, que o intentava deixá-lo morrer. Queria matar ao seu irmão, queria que seu irmão morresse, perdesse a sua vida.
Mas ali, por providência divina, meus irmãos, José, ele foi salvo. Da mesma maneira que alguém estava querendo acabar com a vida de José, da mesma maneira que alguém estava querendo destruir com a vida de José, existiu alguém levantado, tocado pelo Espírito Santo de Deus, que disse: não vamos fazer isso com o nosso irmão, porque o nosso irmão não merece. Vamos tirá-lo daí de onde ele está, vamos vender para aquele grupo que está vindo ali, grupo de ismaelitas. Ele foi vendido por 20 moedas de prata. Depois, passou a ser servo na casa de Potifar, sendo acusado injustamente daquilo que ele não fez. Depois passou a servir na prisão, no calabouço. E por fim, Deus agora levanta alguém para falar de José, para dizer a Faraó que havia um homem na prisão que tinha o Espírito de Deus na vida e que podia interpretar aquele sonho que estava deixando Faraó sem dormir direito. Nesse exato momento, Faraó manda chamar o moço hebreu José. José comparece perante Faraó. Faraó conta o sonho que havia tido. José, na direção de Deus, dá interpretação. Faraó nomeia José como governador da terra do Egito. E por que eu falei isso, meus irmãos? Porque José foi governador do Egito? Foi. Mas foi um governador que não se corrompeu. Foi um governo que não se vendeu. Foi um governo que não se deixou ser dominado pela prática ilícita do pecado, que não se deixou se dominar pelas iguarias e heresias que muitas das vezes era pregado e ensinado dentro daquele Egito. Foi um governador honesto, competente, abençoado, direcionado por Deus. E com esta palavra, eu quero dizer aos amados irmãos que ainda existe governador competente, ainda existe prefeitos competentes, ainda existe vereadores competentes, ainda existe presidentes competentes, ainda existe deputado estadual competente, ainda existe deputado federal competente, ainda existe senadores competentes. Sabe por quê? Porque ele ainda tem o temor de Deus dentro dos seus corações. Eles ainda conhecem ao Deus da Bíblia, que ensina princípios, que ensina a forma como é que eles devem andar e viver. Pode até dizer, mas muitos já se corromperam. É verdade, alguns se corromperam, alguns caíram. Alguns se deixaram se vender pela pressão do grupo, mas ainda existe servo de Deus na terra, direito, honesto, luz, sal da terra. E é esse que, se a gente bem soubesse e imaginasse, era esse que nós devemos levantar. É esse que nós devemos dar oportunidade. É nesses homens e mulheres de Deus que a gente deve acreditar. José foi governador do Egito, que é o governo, uma autoridade que governa o Estado. Daniel foi um governo na Babilônia, que é o governo, uma autoridade que governa um Estado. Que governa algumas províncias, que governava algumas nações. E ao invés, meus irmãos, da gente falar, ao invés da gente criticar, da gente maldizer, da gente amaldiçoar, a Bíblia nos ensina a orar pelas autoridades constituídas por Deus. E que se ele faz ou não coisas erradas,
se eles andam ou não de forma honesta, se eles agradam ou não verdadeiramente a Deus, tenhais certeza que eles vão prestar cada um de conta de si mesmo a Deus. Jesus, lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, disse: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Mas quero com essa mensagem deixar bem claro e sou enfático em dizer: quem existe homens temente a Deus. Ainda existe mulheres temente a Deus. Ainda existe pessoas que prezam pelos princípios bíblicos. Ainda existe pessoas que prezam pelos princípios familiares. Ainda existe pessoas que prezam pelos princípios da igreja. Ainda existe pessoas que prezam em ajudar ao mais necessitado, aquele que precisa do apoio da nossa ajuda. E mais uma vez eu recapitulo, reafirmo. Não venda seu voto. Não venda ao seu voto. Não se venda, não se venda, não venda o seu voto. Porque se você vender o seu voto, aí como eu estava estudando algo importante, aí você pode ficar sem saúde, porque nem todos vai ter responsabilidade. Você pode ficar sem educação, porque nem todos vai ter responsabilidade. Você pode ficar sem merenda escolar para os seus filhos, porque nem todos vai ter responsabilidade. Você pode ficar sem infraestrutura social, porque nem todos têm responsabilidade. Poder de votar, o poder de eleger, o poder de escolha, de escolher, está nas nossas mãos, meus irmãos. Está nas nossas mãos, meus irmãos e amigos que nos ouvem. E Deus, nesse exato momento, me permitiu refletir nessa mensagem reflexiva para trazer uma consciência para você. Para você principalmente que é cristão. Para você que principalmente conhece a palavra, para você que sabe o que é a palavra de Deus. A gente não pode se iludir com conversa bonita. A gente não pode se iludir com proposta bonita. A gente não pode se iludir com falas bonitas, com oratórias bem elaboradas. A gente tem que estudar da ponta da cabeça até a ponta do pé, da ponta do pé à ponta da cabeça, se esse cidadão ou essa cidadã tem compromisso com Deus e tem compromisso com o povo. Eu trago essa doutrina, eu trago esse ensino, porque é o que a gente está precisando nos últimos dias. Alertar a igreja, alertar ao povo de Deus, alertar aos irmãos, que a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem que analisar bem, que a gente não pode fazer nada precipitado, que a gente não pode se vender por bagatela, por dinheiro, por 100, por 200, por 300 reais. Não se venda porque nós já somos comprados com preço maior, que é o sangue de Jesus, que foi derramado há mais de 2000 anos atrás ali na cruz do Calvário. Dê a oportunidade a um servo de Deus, dê a oportunidade a uma serva de Deus, que você sabe e conhece, que tem vida no altar, tem compromisso com Deus, tem compromisso com a obra, tem compromisso com a sociedade. Que esta palavra, que este ensino possa estar guardado nesse exato momento dentro de vossos corações e que o Espírito Santo faça nessa tarde aquilo que eu não posso fazer. Que o Espírito Santo faça nessa tarde aquilo que eu não posso fazer, que é te convencer. Eu prego, mas quem convence o homem e a mulher é o Espírito
Espírito Santo de Deus.